Ralph e a Kelly, que ofereceu o convite, pastor da igreja, pastor Samuel, e dizer que é um tema desafiador. Agora mesmo, antes de vir para cá, a gente estava lá em casa se arrumando para vir, e de repente deu um problema lá que a água acabou. E aí entra essa temática tão importante da família, que o homem tem que meter a mão e é ele que tem que fazer. Então diga comigo: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Com mais fé, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Diga para o segundo lado: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Salmo 128, abra sua Bíblia por gentileza. Salmo 128, do verso 1 ao verso 6. Salmo 128, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos falar sobre essa temática família, a importância da família, essa concentração da família e como a família é um centro de treinamento e aperfeiçoamento para a vida individual de cada pessoa. E nós vamos falar com base nesse tema: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Salmo 128, se você não trouxe a sua Bíblia, peça carona ao seu irmão do lado, mas depois você toma vergonha e compra uma Bíblia para você, porque é muito importante. Outra coisa muito importante que eu aprendi cedo quando eu entrei na igreja: você ter papel e caneta quando você vier para a igreja, anote, pontue. Às vezes um texto, uma frase, uma palavra pode mudar a sua vida ou pode sustentar a sua vida durante muitos anos. Por isso que é muito importante. Eu sempre ando com agenda, eu sempre ando com caneta. Eu aprendi isso com meus líderes, isso é muito importante. Tem promessas de Deus que eu anoto na capa da minha Bíblia. Se você pegar minha Bíblia, que essa Bíblia aqui é de 2000, promessas que algumas eu vou citar aqui hoje, estão aqui anotadas na minha Bíblia até hoje, e são muito importantes. Traga caneta, traga papel, anote, porque é muito importante. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e lhe dirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua mesa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Podeis assentar em nome de Jesus. Foi feita uma pesquisa em 50 civilizações em que não havia definição dos papéis tanto de homem como de mulher. E o resultado dessa pesquisa é que todas essas civilizações simplesmente sucumbiram e acabaram. Por que é importante? E é a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, que é o meu tópico número 1, falar sobre conhecimento. Muitas pessoas pensam que casamento e família é um centro de treinamento de paraquedista amador. Família é algo sério, é algo importante, é algo primordial. Não existiria igreja se não houvesse família, não existiriam instituições se não houvesse família, não haveria sociedade se não houvesse família. Toda família, toda religião e toda sociedade é feita de família. E essa definição e essa indefinição do papel do homem, do papel da mulher e do papel dos filhos está causando uma confusão na sociedade.
E há quem diga que até o governo está, de alguma forma, deteriorando e diminuindo essa instituição chamada família. Só que é interessante pensar que mesmo essas pessoas que estão falando mal da família, de uma forma lógica, elas deveriam pensar da seguinte forma: você surgiu da onde, meu filho? Mesmo as pessoas que são contra a família surgiram de uma família. Por isso que é estranho e ilógico pensar que uma pessoa vai falar mal de família se ela mesma veio de uma. Agora, uma coisa importante que é esse primeiro tópico chamado conhecimento. Diga comigo, conhecimento. É de suma importância você entender que antes de você constituir família, é preciso, é necessário, é de suma importância que você entenda, que você tenha conhecimento de como uma família funciona. Aí a pergunta de $1 milhão é o seguinte: por quê? Por quê? Uma das coisas que eu conversando hoje pela manhã com a minha esposa, sentada na mesa tomando café, a gente conversando, nós estamos vivendo um tempo que se falou muito sobre empoderamento feminino. Se falou muito das mulheres empreenderem, mulheres crescerem, mulheres desenvolverem. As mulheres acabaram chegando em várias camadas da sociedade e, de alguma forma, as mulheres, por causa da omissão dos homens, elas começaram a entrar em várias camadas da sociedade e, com isso, os homens foram recuando e se diminuindo de alguma forma na sociedade. E qual o resultado disso? Nós estamos vivendo num tempo em que os homens, eles não sabem mais qual é o seu lugar. E quando nós vemos o perfil dos homens e o perfil das mulheres, a gente vai observar umas coisas interessantes. A primeira delas, perfil feminino. Mulheres normalmente, elas têm a idade entre 30 e 50 anos, elas já têm em média 2 a 3 faculdades, elas trabalham, elas são donas do seu próprio nariz, elas não dependem de homem para nada. E quando nós olhamos para o perfil dos homens, sequer terminaram o ensino médio, os homens estagnaram, os homens pararam de crescer, os homens pararam de se desenvolver, os homens pararam de ser o cabeça da casa. E ser o cabeça da casa não significa diminuir a mulher, mas entender o seu papel dentro de casa e a mulher entender o seu papel dentro de casa. Isso não diminui, não inferioriza, não rebaixa a mulher, muito pelo contrário. O homem, quando entende o seu papel e quando a mulher entende o seu papel, a família entra em harmonia. As coisas andam, as coisas se desenvolvem dentro de casa. Por isso é muito importante. E aqui vai um conselho para aqueles que querem começar. Eu pedi para você só diminuir só um pouquinho. Pode continuar. É importante entender, e aqui vai um preventivo para quem é solteiro. Eu não fui nascido e criado no Evangelho. Minha mãe me abandonou numa lata de lixo quando eu tinha 2 meses de nascido. Eu conheci meu pai com 18 anos de idade. Eu não cresci num lar cristão. Durante a minha infância inteira, eu vi violência dentro da minha casa. Eu vi briga de faca, briga de tesoura. Eu vi meus pais de criação se embolando e brigando, e as confusões e as brigas iam parar no quintal. Quando eu fiz 10 anos de idade, foi a última vez que meu pai bateu na minha mãe. E eu me lembro, quando eu tinha 10 anos, eu disse para o meu pai assim: um dia eu vou ter mulher e filhos. E quando eu tiver mulher e filhos, eu vou te ensinar como é que se cuida e como é que se respeita uma mulher. É interessante que quando você cresce num ambiente ruim, a sociologia diz que o homem é produto do meio em que vive, com possibilidade de mudar sempre que quiser.
Mas quando você cresce numa família desestruturada, numa família deficiente, numa família com problemas, a tendência é você repetir os mesmos problemas quando você tiver a sua. E às vezes você pode cair no erro que eu caí, de pensar que sabe. Depois que você passa por muitos problemas, você acaba chegando à conclusão que quando você tiver a sua família não vai ser assim. Que a última coisa que você quer para você é ver se desenvolver na sua família a mesma coisa que aconteceu na sua infância. E nem sempre pensar que sabe significa que você sabe. Isso é muito importante. E o que aconteceu quando eu me casei? Antes de me casar, e é o preventivo aqui, eu li sobre casamento. Eu estudei sobre casamento. Inclusive, um livro que eu li foi o Ato Conjugal. Eu não me esqueço desse livro, é um livro bem grosso. Eu li sobre ato conjugal. Na minha época não existia a camada de conhecimento e de pregadores falando sobre família como se tem agora. Hoje se tem Cláudio Duarte, Josué Gonçalves. Na minha época tinha Silmar Coelho, Silas Malafaia. Era um dos poucos que tinham na época falando sobre família, falando sobre relacionamento, falando sobre educação de filhos. Era muito precário no meu tempo. Agora não. Aí a pergunta que fica é: por que será que nesse tempo de agora, com tanto conhecimento, com tantos preletores, com tanto conhecimento, as famílias estão tão desestruturadas? Falar de família é muito bonito. Falar de casamento é muito bonito. Mas nem sempre o nosso discurso reflete a nossa realidade dentro de casa. Eu vou repetir isso. Nem sempre o nosso discurso de dizer que a família é maravilhosa, que a família é bela, que o meu casamento é maravilhoso, é o reflexo daquilo que a gente vê dentro de casa. Porque quando eu me converti, eu vi muitas coisas, principalmente no nosso meio. E quando você vem de fora, você vem do mundo e você se converte, você tem uma visão diferente de quem está dentro. Durante muitos anos, eu vi muitas mães deixarem seus filhos órfãos, dizendo que foi fazer a obra de Deus, vou fazer a obra de Deus, e largou os filhos, largou o marido, largou a casa, largou tudo por causa da obra de Deus, por causa daquele pensamento: vou fazer a obra de Deus, Deus cuida dos meus filhos. E muitos filhos cresceram revoltados com Jesus, cresceram revoltados com Deus, por causa desse abandono das mães e dos pais com relação a eles. E hoje, quando olhamos para o nome dos bandidos, para o nome dos traficantes, eles têm nomes bíblicos. Por quê? Porque foram abandonados pelos seus pais. Porque os seus pais deixaram de lado seus filhos e a educação e a presença. E os filhos ficaram revoltados com os pais e com Deus, porque Deus de alguma forma roubou a sua mãe e seu pai deles. E esse é o grande desafio para nós pais. Hoje à tarde, enquanto eu me preparava para vir para o culto, estava pensando na mensagem, de repente eu sou tomado de ação pelo meu filho, falando assim: pai, ele conversando com a mãe, falou assim: mãe, aí a mãe: o que você quer? Mãe, eu quero brincar com meu pai. Aí acendeu a luz em mim, dizendo: se eu fracassar aqui com ele aqui, não adianta chegar logo mais à noite e pregar uma palavra poderosa para você, você pular, você dar cambalhota aqui, e eu perder meu filho daqui a alguns dias. Porque meu filho não vai querer saber se o pai dele é poderoso, se o pai dele fala em língua, se o pai dele dá cambalhota, se o pai dele faz um monte de coisa, se o pai dele não está presente na vida dele, no momento que ele chama o papai para brincar. E aqui é um desafio para cada um de nós, nesse tempo de correria, nesse tempo de muito trabalho,
Precisamos ter tempo para os nossos filhos, tempo para entrar no mundo deles, tempo para brincar de boneca com a sua filhinha. Porque se você não brincar com ela de boneca, se você não brincar com ele de carrinho, o traficante lá fora vai brincar. Ele vai achar tempo para eles, ele vai achar tempo para tirar você deles, e depois você vai olhar e vai dizer: meu filho se desviou. Por quê? Por causa da sua negligência, por causa da minha negligência. Porque não adianta você estar aqui, cantar, pregar, fazer um monte de coisas, e lá na sua casa está tudo desestruturado, está tudo fora do lugar. Por isso que o conhecimento é muito importante. Não só o conhecimento da palavra que é importante, mas o conhecimento que vem através de outros, através da experiência de outros. Conhecimento. Importante, leia sobre casamento, assista palestras sobre casamento, pergunte a outras pessoas mais experientes sobre casamento. Primeiro, segredos de uma boa escolha. Outro dia eu estava vendo no meu trabalho, muito interessante, que vira uma sala de terapia para você ter um termômetro da vida das pessoas. Outro dia estava uma mãe conversando com a filha dentro do carro. E é como eu falei, é aquele perfil de mãe entre 30 e 50 anos que tem essa característica. São pessoas bem-sucedidas. Pessoas que não dependem de homem para nada. Mas elas têm uma característica em comum. Elas são mães solteiras. São mães que foram exploradas pelos homens. E que esse homem largou e deixou a responsabilidade toda em cima da mulher. E nós estamos vendo esse tempo em que, além dessa característica das mulheres estarem extremamente sobrecarregadas com a educação dos filhos, com cuidar da casa, com cuidar das coisas, e agora tendo que prover dentro de casa, fora isso, nós temos esse perfil de mulheres que ainda dizem que não precisam de homem para nada. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós, como homens, estamos nos omitindo na nossa responsabilidade. E aquela mãe, conversando com a filha, disse: eu quero namorar cedo. Aí a mãe disse: mas você só tem 12 anos. Aí a filha disse para a mãe assim: mas você também começou cedo, mãe. Mas ela disse assim, aí a mãe disse para a filha assim: mas eu não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo. Aí a moça me envolveu na conversa dela: o que você acha disso, moço? Aí eu disse para ela esse primeiro tópico aqui: critério. Diga comigo: critério. Diga para o seu irmão do lado: critério. O que é critério? Se você não souber o que você quer, qualquer coisa serve. Se você não definir o que você quer para a sua vida e que tipo de pessoa está qualificada, quais são os critérios que você tem para a pessoa que vai parar do seu lado, vai estar contigo até a morte do seu pai, qualquer coisa serve. Você tem que ter critério, você tem que saber aquilo que você quer. Por que muitos casais se separam? Por que a média de casamento está durando apenas 12 a 11 anos? Às vezes casamentos duram de 6 meses a 11 anos no máximo. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não têm critério. As pessoas se casam por motivos errados. E aí tem outro porém, aí eu peço licença às pessoas que têm cabelo branco aqui dentro. O fato de você ter cabelo branco e ter muitos anos de casado não significa que você tem aperfeiçoamento, que você conhece a pessoa que está do seu lado. Porque é possível casais mais novos que têm uma comunicação mais eficaz se conhecerem mais do que vocês que têm 50 anos juntos. Muitas vezes a gente pergunta para os casais assim, e uma vez a gente estava intermediando uma conversa de casal e eu faço aquele teste básico. É o teste básico para saber se a pessoa se conhece. Aí eu perguntei para o rapaz: qual a cor que ela mais gosta? Ele não sabia dizer. Aí eu perguntei para ela: qual a cor que ele mais gosta? Aí ela disse. Eu falei: é essa? Ele é. Qual a comida que ela mais gosta? Ele não sabia.
Qual a comida que ele mais gosta? Ela disse. E às vezes um teste básico, um teste simples, mostra que as pessoas não estão se comunicando dentro de casa. Elas não estão conversando, elas não batem papo. Os casais não são amigos entre si. Eles não conversam, eles não se comunicam. Eles não se falam, eles não se conhecem. E às vezes as pessoas se perguntam por que elas não se entendem. Elas não se entendem porque elas não se comunicam. E a pergunta é, como é que está a tua casa lá, meu filho? Como é que está a tua conversa lá com a tua esposa? Vocês têm um dia da DR lá dentro da sua casa de vocês? Durante a semana, um dia da DR? O dia de conversar, de discutir a relação, de saber como é que está o filho, como é que está a escola, como é que ela está, como é que ele está, está tudo bem, no trabalho está tudo bem, e a esposa está tudo bem no trabalho, como é que você está? Minha filha, como é que você está tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Como é que estão os pensamentos? Já perguntou para ela hoje como é que ela está? Às vezes uma pergunta simples. Chega dentro de casa, homem, e pergunta, como é que foi o seu dia? Uma pergunta simples. Como é que foi o seu dia? E prepara, meu filho. E depois que você fizer essa pergunta, vai vir aquela enxurrada de respostas em cima de você. Mas é muito importante para manter a comunicação dentro de casa. E esse é o meu segundo tópico aqui. Comunicação. O mais importante não é o que você fala, e sim o que o outro entendeu que você falou. Diga comigo, o mais importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu que você falou. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra. E você tem que fazer a pergunta: o que você entendeu que eu falei? Aí a pessoa responde assim: não falei isso não. Eu quis dizer isso aqui. Pegou aí? Aí é os mundos, né? Vamos lá para a gente entender os mundos aqui. O mundo da mulher e o mundo do homem. Primeiro, mulheres, entenda uma coisa. Quando você for falar com um homem, vai falar com um homem. Homem entende uma coisa de cada vez. Diga comigo, uma coisa de cada vez, mulheres. Diga comigo, uma coisa de cada vez. Exatamente. Homem só entende dessa forma. Não adianta você falar de filhos, de casa, de carro, de um monte de coisa com o homem. O homem só entende uma coisa de cada vez. Diga comigo, uma coisa de cada vez. Exatamente. Então, quando você for falar com seu marido, entenda, ele só entende uma coisa de cada vez. Vai falar de filho, ele vai puxar a caixa do filho, você vai falar de filho. Vai falar de outra coisa, fecha a caixa do filho e abre a caixa do dinheiro. É sério. Se você tentar falar várias coisas ao mesmo tempo, ele não vai entender. Ele vai ficar com aquela cara de pastel olhando para você, e você vai ficar olhando assim, e você vai perceber que ele não está entendendo nada. Por quê? Você tem que entender como é que o homem funciona. Se você entender como é que o homem funciona, vocês vão conseguir se ajustar, e a comunicação dentro de casa vai andar da melhor forma possível. Segunda coisa. Homens, essa daqui é muito interessante. Mulher não ouve com os olhos, não somente com os olhos, mas também, não somente com os ouvidos, mas também com os olhos. Eu vou lembrar isso aqui. As mulheres não ouvem somente com os ouvidos, mas as mulheres também ouvem com os olhos. Então, quando a mulher estiver falando com você, olhe para ela. Isso é muito importante. É muito importante. Aí você diz por quê? Porque quando a mulher está falando, ela entende da seguinte forma. Você vê um monte de homem conversando,
nenhum está olhando para o outro e todo mundo está se entendendo. Mas para a mulher, quando ela está falando e você não olha para ela, ela entende da seguinte forma: que você não está dando nenhuma importância para aquilo que ela está falando. É assim que a mulher entende. Pegou aí, homem? Pegou? Entendeu porque as coisas não estão se encaixando e porque a comunicação não está eficaz em casa? Por que ela está falando e você não está entendendo? Entenda, quando ela estiver falando, olha para ela. Olha para ela. Se você olhar para ela, a comunicação vai ser eficaz, ela vai falar tudo que tem que se falar, você vai entender e tudo vai bem na sua casa. Segunda coisa, terceira coisa, responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. É importante ser honesto dentro de casa. Não espere a perfeição do outro. Não existe casamento perfeito. Isso é uma mentira do inferno. Não existe. Homens, não esperem a perfeição da sua mulher. Mulheres, não esperem a perfeição do seu marido. Isso não existe. Durante muito tempo, nós ficamos alimentando uma perfeição e às vezes mostrando para as pessoas um casamento perfeito. E outro dia, eu vi de forma muito triste uma mulher falando, fazendo um relato que eu particularmente me doeu muito e eu fiquei muito envergonhado. E a mulher puxou o assunto comigo, conversando, e ela disse que viu um homem que começou uma igreja dentro do quintal do condomínio. Começou ali, uma reunião de pessoas, abriu uma lojinha, abriu uma igreja. E ela disse assim: se as pessoas que vão naquela igreja soubessem como aquele homem é dentro de casa, no tratamento com a sua mulher, no tratamento com seus filhos, eles nunca estariam lá ouvindo aquele homem. Minha cara se encheu de vergonha. Porque o que nós somos aqui tem que ser um reflexo daquilo que somos lá na nossa casa. Se na sua casa não está bem, na sua igreja você não vai bem. É por isso que muitas vezes a gente ouve aqui na igreja, ou ouve nas igrejas, testemunho das pessoas. Por quê? Porque dentro das suas casas não há ajuste, eles não melhoram, eles não se tornam pessoas melhores, eles não estão prontos para ser confrontados pela outra pessoa. E muitas vezes nós homens, e aqui eu puxo a responsabilidade para nós não sabemos ser criticados quando a nossa esposa vira para nós e aponta o dedo, porque ela nos conhece as nossas fraquezas e sabe onde é que está o nosso erro. E muitas vezes Deus coloca uma mulher no nosso caminho para que a gente possa melhorar como pessoa, melhorar como homem dentro de casa. Se as nossas famílias não vão bem lá, na nossa casa, não adianta você aqui dar glória a Deus, porque as pessoas e seus vizinhos te conhecem, sua esposa te conhece, seus filhos te conhecem. E a coisa mais linda é quando aqui dentro da igreja você está dando glória a Deus, porque isso é a sua verdade lá dentro da sua casa. Tem que ser verdade lá. O seu culto, a sua adoração, você é a igreja primeiro dentro da sua casa, depois aqui. Depois aqui. Uma das coisas que as mulheres têm chamado a atenção dos homens é com relação à responsabilidade. Nós estamos nos omitindo disso. Nós estamos criando homens que estão sendo amamãezados, papaizados, que não sabe pregar um prego dentro de casa. Mas se você não sabe, eu entendo também que existem homens que não têm manha para fazer as coisas dentro de casa, mas não tem problema. Se você não sabe, você paga para outro fazer. O que não pode é a sua mulher estar com pendência dentro de casa, está lá a bica vazando, está lá o chuveiro para consertar, está lá as coisas para fazer, as coisas estão lá para fazer e você não mete a mão para fazer e também não paga para fazer.
Está na hora de você tomar uma atitude, meu filho. Está na hora de você tomar uma postura de um homem dentro da sua casa. Seja homem na sua casa. Tem que ser homem. Tem que ser homem. Por quê? O que nós estamos vendo, o que eu estou vendo, mulheres envelhecendo precocemente, mulheres com semblante cansado, sobrecarregado. Por quê? Porque até na educação dos filhos, os homens estão aí, ó, seu filho aí, ó, tá aí teu filho. Não, é responsabilidade sua, é minha, é meu filho, é eu que tenho que educar, é eu que tenho que botar limite, é eu que tenho que ensinar o dever da escola. Eu cresci não sabendo o que é papai contar historinha para mim. Eu tinha o papai de criação que botava comida dentro de casa, mas que era um pai omisso, um pai ausente, um pai que não conhecia seu filho, que não sabia que seu filho gostava. Só que eu não tive isso, gente. Eu não sabia como é que é. Eu tive que aprender. Agora eu sento lá com meu filho, pequenininho. Tenho uma de 23 e tenho esse. Eu sento com ele para contar a historinha da Bíblia com ele. Para contar a historinha, um livrinho. Outro dia eu estava na pracinha com meu filho. E a gente brincando lá no escorrega, fica no escorrega, sobe na casinha e tal. Aí daqui a pouco vem um pai com uma filha. E o pai senta lá no banco da pracinha, se mete com raio no celular e está a criança correndo. E eu olhando para aquela cena. E eu pensando, meu Deus, se aqueles pais soubessem o dano que ele está fazendo naquela filha, de não participar da vida dela, de não participar da brincadeira dela, se eles soubessem que o primeiro homem que aquela menina vai experimentar é ele não faria aquilo. Ei, homem, o primeiro homem que a sua filha vai experimentar é você. É através de você que ela vai ter a régua de que tipo de homem que ela vai querer ter para a vida dela. Ou se ela não vai querer homem nenhum. Porque você não é um exemplo para ela. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de exemplo. Eu fiquei 5 anos com a minha filha dando trabalho. E eu percebi que o erro foi meu. Foi eu que me distanciei dela. Foi eu. Ei, quando dá certo, sou eu. Mas quando dá errado, sou eu também. Sou eu. Eu não vou transferir a responsabilidade para outro. Foi eu que fracassei. Só que eu estou vivendo um momento agora com a minha filha, com 23 anos, já uma mulher já. Um momento de aproximação, de proximidade. Por quê? Porque eu vi onde estava errado. E eu virei para minha filha e disse: filha, perdoa o papai. O papai errou aqui, o papai errou aqui, o papai errou aqui. Me perdoa. Eu me comprometo a melhorar a cada dia. É se comprometer mesmo. Porque senão, como eu disse, os colegas lá na rua vão dar atenção para eles. Os traficantes vão fazer isso. E depois você vai ver seus filhos desviados. Você vai se perguntar por quê? Porque você foi omisso, porque você foi ausente na vida deles. Vamos mais adiante. Responsabilidade. Aqui eu digo para as mulheres: mulheres, por favor, mulheres, segura aqui. Uma vez uma mulher disse para mim o seguinte: Carlos, se a maioria dos homens hoje são criados por mulheres, por que há tantos homens omissos
compromisso desmamãezado. Deveria ser diferente, porque há tanta violência. Então eu digo a vocês, mulheres, por favor, deixem os homens serem homens dentro de casa. Às vezes mulheres reclamam de marido dentro de casa, mas elas são as principais responsáveis de tornar o marido o homem que é. Tem homem que não pega um copo de água na geladeira. Por quê? Porque a mulher acostumou o cara assim. Se você acostumou ele assim, minha filha, então não reclama. Não reclama. Foi você que acostumou ele assim. Mães, parem de estragar seus filhos, tornando seus filhos amamãezados. Filho não faz nada. Bota esse moleque para varrer a casa, para te ajudar em pequenas coisas. Bota esse moleque para lavar um banheiro, para varrer um quintal. Ele vai aprender a ser homem desse jeito e não vai sobrecarregar você. O meu tem 4 anos. Ele pega lá os pratinhos dele de plástico e lava lá na louça, bota a cadeirinha e lava. Por quê? Porque aprendeu assim no estado? Não, porque pequenas responsabilidades. Ele vai aprender a ser homem com pequenas responsabilidades. Vamos lá, dinheiro. Vem comigo, dinheiro. Isso é muito importante dentro de casa. Aqui eu vou falar uma coisa importante aqui para você que tem família dentro de casa. Algumas coisas importantes. Boa administração, reserva financeira, investimento e educação financeira. Diga comigo, boa administração. Diga comigo, boa administração. Não coloque a mão aonde você não pode alcançar. Você sabia que dinheiro é a segunda coisa que mais separa casais? Mais destrói famílias? Você sabia? Depois de infidelidade, dinheiro é a segunda coisa que mais separa casais. Isso significa que esse assunto dinheiro é muito importante. Durante muitos anos, aqui dentro da igreja, nas igrejas, durante muitos anos, a gente, de alguma forma, criminalizou o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Interprete o direito. É o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de males. O dinheiro é bom. Quando é bem administrado, você consegue a Deus, ser dizimista fiel. Você consegue ofertar para o crescimento da obra de Deus. Você consegue pagar um colégio decente para os seus filhos, porque as escolas públicas estão horríveis. Escola pública está criando militante e não pensador. Mas com dinheiro, um bom trabalho, um bom emprego, você consegue botar teu filho numa escola decente, vai ensinar ele a ser um pensador e não um militante. Com dinheiro você consegue comprar um vestidinho bonito para sua esposa. E aqui eu dou uma dica para os homens. Já puxou lá a gaveta da lingerie da sua esposa lá para dar uma olhada? Já abriu lá alguma vez? Nunca teve essa curiosidade? Eu já. E me envergonhei algumas vezes. Mas melhorei. É que é uma dica. Nova Friburgo, meu filho. Terra da lingerie. Lá é tudo baratinho, ó. Tem gente que já foi lá. Pede a tua esposa, meu filho. Aqui eu ia falar disso. Lazer. Dinheiro e lazer. 2 coisas importantes na família. Eu trabalhava igual louco, igual maluco, igual tarado, sábado, domingo, feriado, segunda, sábado, domingo, feriado, e não saía com a minha família, cara. Tem que sair, tem que se divertir. Lazer faz parte da família. Faz parte, meu filho. A coisa está ruim, estou sem dinheiro, pregador.
pracinha aqui, pega a mulher pela mão, vai dar uma voltinha na pracinha, compra uma pipoca de 2, 3 reais, ela vai ficar feliz da vida. O cara fica casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho. A mulher fica doida dentro de casa, cara. O cara não sai, não se diverte, não dá uma voltinha com a mulher. E aí ele olha assim, a mulher do outro é mais bonita. Por que será? Porque ele está cuidando da dele. E se você cuidar da sua, a sua também vai ser bonita, meu filho. Tem que cuidar da sua. Tem que levar ela para dar uma voltinha de vez em quando. Já está fora. E aqui vai uma dica para as mulheres também. Tem para vocês também. Tem dica para vocês. De vez em quando, casais, homem e mulher, pega as crianças, bota na casa da sogra. Bota na casa da mãe. E tem um momento só de vocês. Intimidade é importante para o casal ter esse momento, gente. De vez em quando dá uma saída aí. Vocês dois têm hotéis fazenda maravilhosos para aquele lado de Teresópolis, Nova Friburgo. Tem que dar uma volta, o casal precisa ter um momento só deles, um momento de conversar, de beijar na boca. Às vezes tem casais casados há anos, não beija mais, não tem mais intimidade, não conversa mais. Aí depois os filhos vão embora e eles não sabem, ficam um olhando para a cara do outro assim, não sabem o que vai fazer, olhando para a cara do outro assim. Parece dois estranhos, 2 aliens. Quem é você? Viveu com os filhos a vida toda e não se conhecem mais, não se beijam mais, não se acariciam mais. Gente, isso é sério. Mulher precisa de toque, homem. Não é só naquela hora não, mas é importante abraçar, toque, carinho, mão no rosto. A mulher precisa disso. Passa a mão no cabelo dela. De vez em quando. Pega umas notas de 100 reais, de 50 reais, pega, bota na bolsinha dela lá, cara. É sério, é sério. Escuta essa. O pessoal ficou alvoroçado. Eu já estou terminando. Acho que ela contaria melhor do que eu, né? Eu vou contar. Quer contar? Contar essa? Deixa que eu conto. Meu sogro. Quando a gente começou a namorar, meu sogro disse assim: o homem, filha, eu tenho 3 conselhos para te dar. O homem que colocar dinheiro na sua bolsa, o homem que abrir a porta do carro para você, e o homem que carregar a sua bolsa é o homem certo. Sabe quando eu fui descobrir isso? Depois que eu me casei. Quando eu ia para a casa da minha esposa, que a gente era namorado, eu pegava uma nota de 50, ela tinha uma bolsinha de moeda assim, ó. Mulher tem aquela bolsinha de moeda. Eu dobrava a nota de 50 assim, enfiava naquela bolsinha e metia o pé. Quantas mulheres nunca ganharam flores na vida? Nunca foram presenteadas assim de surpresa, a não ser no dia do aniversário. De vez em quando faz bem uma surpresa inesperada. Gente, uma rosa, homens, uma rosa custa quase 5 reais, 6 reais. Às vezes um bilhetinho, escreve com a própria mão.
amor, te amo, tá? Deixa lá e vai trabalhar. Durante o dia, liga para ela. Oi, amor, tá tudo bem? Como é que tá aí o trabalho? Tá tudo legal? Tu vai ver o que vai acontecer logo mais, meu filho. Quando tu chegar em casa, tu também vai ser surpreendido quando chegar em casa. Gente, relacionamento é isso, casamento é isso, gente. É você planta e você colhe. Se você não plantar, você não colhe, filho. Tem que plantar. Casamento e família não é só casa, igreja e trabalho. Tem que ter lazer. Tem que ter boa administração. Tem que sentar em casa e ver como é que tá as contas, né? Jogar tudo em cima da mulher. Quando eu me casei era assim. Eu pegava o dinheiro, botava tudo no colo dela, ela se virava para pagar as contas. Não, tem que sentar o casal junto. Vai pagar o quê? Qual o próximo alvo? O que a gente vai fazer? A gente vai consertar a cozinha ou vai comprar televisão na sala? Vai consertar, vai reformar o quarto ou vai pintar a sala? Ou vai pintar a cozinha ou vai pintar o quarto das crianças? Tem que sentar e conversar, botar os alvos. Quais são os alvos de vocês? Qual o próximo nível? Qual a próxima coisa que vocês vão fazer? Tem que sentar e conversar, gente. Comunicação, tem que falar. Tem que botar para fora. Tem que sentar com a tua filha lá, a adolescente, a jovem, conversar com ela, filha, aí, como é que tá na escola? Como é que tá as coisas no trabalho? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tem que conversar, pai. Mãe, tem que conversar. Tem as crianças? Tem. Mas tem os adolescentes, tem os jovens também. Eles também precisam da nossa atenção. Homens, importante, faça da sua esposa sua amiga, sua melhor amiga. Às vezes tu conversa de futebol, conversa com o colega, conversa com o fulano, conversa com o vizinho, mas não conversa com a mulher dentro de casa, meu filho. Deixa eu dar um dado aqui para vocês. Eu estou caminhando para o final. Muito importante. Muito importante. Suicídio de homens. Escuta isso. O suicídio é a principal causa entre os homens na Inglaterra e no país de Gales. Escuta isso, isso é sério. Entre as idades entre 20 e 34 anos, na Inglaterra e no país de Gales, os homens estão se suicidando. E sabe qual é o motivo? Eles não conseguem falar, se expressar. Eles não conseguem falar dos seus problemas. Esse é o principal motivo. Gente, homens se suicidando. Outro dia, estava conversando com um colega do lado. E ele estava dizendo das vezes que ele chorou sozinho. Porque os homens têm extrema dificuldade de se expressar. Eles não têm a esposa como melhor amiga. Eles não têm coragem de sentar no colo dela e chorar. Meu filho, você é um ser humano feito de carne e osso. Isso não vai te diminuir como homem. Ei, homem! Chorar no colo da tua esposa não vai te diminuir como homem. Só vai fazer você entender que você é um ser humano como qualquer um outro, que também tem problemas e tem dificuldades, e que você precisa de um ombro amigo de vez em quando. Mulheres, também sejam amigas dos seus maridos. Senta no colo dele. Quando tua esposa sentar no teu colo, faz um carinho nela. Abraça. Beija. Sabe por quê? Porque eu estava essa semana agora. E essa é a parte mais triste, é onde nós fazemos a nossa maior reflexão. Por quanto tempo essa pessoa, que é sua esposa e seu marido, vai ficar do teu lado? Você sabe qual é o dia de amanhã? Você sabe qual é a hora que Deus vai levar ele ou vai levar ela? Em que essa pessoa que você tanto reclama e que você tanto resmunga vai estar do teu lado? Algumas vezes eu preguei em sepultamento e uma dessas mensagens é: quanto vale a vida?
Às vezes você reclama tanto da tua esposa. E quando ela não estiver mais do teu lado, como é que vai ser? E às vezes a gente só para pensar nisso depois que as pessoas se vão da nossa vida. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Homens, mude. Eu tenho uma frase aqui. Mude, diga comigo, mude quantas vezes for necessário para se tornar um homem melhor. Mude quantas vezes for necessário para se tornar um homem melhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero dar só umas duas coisas aqui para vocês, muito importantes. Aqui vai para homens e mulheres. Mulheres, quando seu marido estiver corrigindo seu filho, não se meta. Não tire a autoridade do seu marido quando ele estiver corrigindo. Se ele exagerar, chama ele a sós. Pô, filho, você exagerou na mão ali, exagerou aqui. Da mesma forma, homens, quando a sua mulher estiver corrigindo seu filho ou sua filha, não se meta. Não tire a autoridade dela. Porque um dia os filhos vão embora. Vai ser essa mulher aí, vai ser esse marido aí que vai estar com você. E se você tirar a autoridade dele ou tirar a autoridade dela, filhos são muito bons, mas eles separam casais. Eles separam casais. E se você não tomar cuidado, um dia esse garoto, essa menina vai arrumar um namorado e vai embora. Esse rapaz vai crescer, vai arrumar uma namorada, vai se casar e vai embora. E vai ser essa mulher aí que vai estar do teu lado. Vai ser esse marido que vai estar do teu lado. E se você não proteger esse relacionamento, quando eles forem embora, vocês vão acabar como a maioria dos casais. Não sabem mais o que fazer um com o outro. Não tem mais carinho, não há mais amor, não há mais cuidado, não há mais zelo, não há mais paixão, não há mais amor, não há mais carícia, não há mais desejo, não há mais nada. É por isso que, às vezes, a estatística do IBGE diz que casais com 40 anos de casado, 50 anos de casado se separando. Por quê? Porque eles não sabem mais o que fazer entre eles. E o desafio para cada um de nós nessa noite é, na nossa casa, fazer as coisas funcionarem. É achar tempo, pegar papel e caneta e organizar a sua vida. Quando você acorda, tempo para estudar, tempo para dar atenção para sua esposa, tempo para dar atenção para o seu filho, para entrar no mundo dele, no mundo dela, brincar de boneca, brincar de Homem-Aranha, de Batman, de Super-Homem, brincar de cavalinho com o filho, brincar na piscininha, porque essas coisas ele nunca vai esquecer, ela nunca vai esquecer. Quando ele crescer, vai se cumprir na sua vida o que diz a Escritura: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça, ele não se desviará dele. Pegou? É quando você participa, é quando você está junto. Homem, cuida da tua esposa, cuida dela, leva ela ao cabeleireiro, ou paga o dinheiro da unha. Tá difícil, tá complicado, senta com ela, conversa, bate um papo. De repente vai surgir uma ideia de vocês terem uma renda nova, uma coisa nova, e vocês vão crescendo junto, se conhecendo.
Faça pergunta para ela: qual a cor que você gosta? Qual a cor que você gosta? Qual a comida que você gosta? Conheça a pessoa que está do teu lado, para que quando você chegar no local com ela, você saiba o que fazer, saiba o que pedir, saiba como tratar. Abra a porta para ela, seja um cavaleiro, abra a porta para ela, cara. Faz uma surpresa inesperada. De repente um jantar, de repente até dentro de casa um jantarzinho para vocês dois. Bota aquela taça que está lá pegando poeira dentro daquele armário de cozinha, bota lá para vocês desfrutarem, gente. O tempo passa muito rápido. Fala para ela que você ama enquanto é tempo, porque depois não vai ter mais tempo. Quando ela for embora, acabou. Fala para ele que você o ama, mulher. Às vezes ele é burrão assim, mas eu te amo, homem, assim mesmo. Foi você que Deus colocou do meu lado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ajusta a tua casa aí, cara. Não deixa o diabo ficar tirando onda com a nossa cara. Ajusta seu relacionamento com a tua esposa. Quando sair daqui, tua esposa não está aqui, teu marido não está aqui, teu marido não é crente, não tem problema. A Bíblia diz que a mulher santa, ela edifica o seu marido, ela traz seu marido para Jesus, gente. Trata esse marido como Jesus trataria ele, você vai ver que ele vai se converter. Trata a tua esposa como Jesus trataria ela e você vai ver que ela vai se converter. Quando chegar em casa, peça perdão, senta com ela, frente a frente, olho no olho. Diga para ela o quanto você errou e diga os lugares que você errou e faça uma aliança com ela, dizendo: eu vou melhorar como homem dentro dessa casa. Eu vou deixar de ser omisso, anota as coisas lá que está errada. Quando a tua mulher te confrontar, ouve o que ela está te falando. Não fica com aquele bloqueio, com aquela cara assim: ah, não vou te ouvir, eu não vou te ouvir. Não, cara. Ouça o que ela está te dizendo. Melhora esse relacionamento em casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, trata os nossos corações. Meu casamento não é perfeito, Senhor, eu sei disso. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita. Mas o que nos uniu foi um propósito. E o mais lindo, Senhor, num quebra-cabeças, é que no quebra-cabeças as peças não são iguais. As peças são diferentes, que se encaixam entre si.